O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando nestes dias, na primeira leitura, o relato do Gênesis, que nos recorda de uma forma catequética, de uma forma simbólica, cheia de ensinamentos, como foi a criação do mundo. Né? O mundo foi criado por amor. Né? Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, criou tudo o que existe e viu que tudo era bom. E a obra-prima da sua criação foi o ser humano, homem e mulher. Mas aquele projeto, de alguma forma, foi prejudicado quando, ao invés dos nossos primeiros pais obedecerem ao Criador, se deixaram seduzir, se iludiram com outras propostas, né? E sempre ali presente a tentação de que eles poderiam ser como Deus, ou seja, poderiam até mesmo renunciar, né, à sua condição de criatura, de filho. E aí o pecado entra no mundo e estraga todo o projeto original. Mas Deus nunca abandonou a humanidade à própria sorte. Desde o início, sempre havia ali a certeza de que o Salvador iria reconstruir, iria reescrever uma nova história. E o povo da Bíblia, né, sempre aguardou a chegada deste que seria o Messias. Nós acreditamos que o prometido, o esperado, foi Jesus, né, que vindo ao mundo, ele nos trouxe a possibilidade de acreditarmos que Deus continua nos recriando. Cada novo dia é uma prova concreta de que Deus está conosco, Ele nos dá a vida, Ele nos dá novas oportunidades e chances. E aí, nos encontros que Jesus foi fazendo ao longo da sua trajetória, no tempo em que esteve entre nós, em cada encontro, ele vai ser aqui, vai nos apontar para este sinal, né, de que ele veio para resgatar o ser humano diante das suas debilidades, diante das injustiças, diante de tudo aquilo que desfigurava a imagem do Criador naqueles que ele foi encontrando. E hoje nós escutamos mais uma vez o encontro dele com uma pessoa surda. Se nos nossos dias, aqueles que sofrem essa realidade, né, dessa deficiência, né, de ter essa necessidade específica de não poder escutar
Imaginemos que isso é muito complicado nos nossos dias, imaginemos no tempo de Jesus. Quem não podia escutar, consequentemente não podia se comunicar, não podia falar, não podia ouvir a palavra de Deus, não podia participar das celebrações, né? Era excluído de tudo, da vida de família, da vida em sociedade, e de fato muitos até chegavam a ter que mendigar, né? Tiveram que buscar aí sempre a benevolência, né, de alguém para poder ajudar essa pessoa a não perder o sentido da vida e não se desesperar. Aqui nós encontramos, então, alguns que levam até Jesus este homem surdo, né? E, mais uma vez, Jesus, na sua docilidade, na sua ternura, um Deus que se torna tão próximo, né? Que sente as nossas dores, que sente compaixão, né? Então se aproxima desse homem, né? E o separa da multidão, como nós ouvimos no texto, para poder, de fato, acontecer ali um encontro pessoal. E naquele encontro ele devolve a capacidade de escuta, né? Com um gesto assim de tocar, né? E o autor do Evangelho diz que ele coloca saliva, né? Isso nos faz lembrar a criação, como Deus criou o homem e a mulher, com as próprias mãos, né? E ali deu o sopro da vida, e ali acontece, de fato, um sinal pascal, né? Antes, um homem que vivia excluído, que não tinha nem sequer nome, né? Mas depois do encontro com Jesus, este homem recupera a própria dignidade, recupera a alegria de viver, reintroduzido à sociedade e, mais ainda, vai ter a possibilidade de escutar a palavra de Deus. Porque a fé do povo judaico, na qual nós herdamos, nós acreditamos que Deus nos fala e nós o escutamos não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Então, aquele homem, de fato, foi resgatado na sua dignidade, e aí, mais uma vez, a multidão, os discípulos todos ficam maravilhados com este sinal, né? Que é muito mais do que uma cura física, é uma maneira de devolver a dignidade de filho, né? De herdeiro do reino para aquela pessoa. Jesus quer também fazer conosco essa mesma experiência. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, seja a Eucaristia, seja para ouvir a palavra de Deus, nas nossas celebrações comunitárias, mas também na nossa experiência pessoal, acontece conosco esta transformação. Ele quer fazer com que, por meio da sua palavra, a nossa vida se torne mais plena, mais livre e mais solidária, porque é para isso que nós comungamos, participamos da celebração, participamos da vida da igreja, é também para sermos solidários com aqueles que são marginalizados, excluídos, aqueles que sofrem, aqueles que precisam também do nosso amparo, da nossa presença, que possamos imitar Jesus no dia a dia, que tenhamos sempre um olhar atento, sempre termos mãos estendidas para acolher e para ajudar aqueles que mais precisam. Isso vai fazer bem a nós, isso vai nos ajudar a irmos construindo um mundo novo, que este é o projeto do Senhor, fazer com que o reino de Deus, que já está aqui entre nós, possa ser encontrado, possa ser visualizado por esses gestos tão pequenos, mas tão transformadores. Que a palavra de Deus hoje possa chegar ao nosso coração, transformar a nossa vida e possamos, assim como aquele homem que foi curado, possamos também experimentar esta cura, esta libertação, essa alegria plena que provém do encontro com Jesus. Todas as pessoas que se encontram com Jesus saem diferentes, saem transformados, saem radiantes. Que seja também essa a nossa experiência todas as vezes que participarmos da celebração da Santa Missa, mas também todas as vezes que pudermos ouvir a palavra de Deus, que sejamos, assim como Nossa Senhora, sejamos ouvintes e praticantes da palavra.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita humildade e confiança, apresentamos